André, eu acho que não tá saindo som seu, pra falar a verdade. Eu não tô ouvindo. Tá escutando, Matheus? Agora foi. Foi? Foi. Beleza. Fez o merchan. Então, vou começar do zero. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o André, monitor de constitucional. O tema da aula de hoje é controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade, dentro da matéria de vocês, está dentro do processo legislativo. Está após o processo legislativo. E com isso, entende-se que o controle de constitucionalidade ele vai tratar sobre temas que afronta a Constituição. Dentro disso, a Constituição ela tem todo o seu poder e ela emana o seu poder ao povo, mas dentro de todos esses poderes é necessário que exista uma forma para controlá-la. E esse controle vem dessa seguinte forma: por mais que a Constituição ela tenha toda a sua força no ordenamento, sendo a lei mãe, né? Ela estabelece os princípios e fundamentos da federação, fica claro que ela precisa se responsabilizar para se manter forte e não ter situações aonde que ela fica exposta. Por exemplo, dentro do processo legislativo, a gente acompanhou alguns casos onde existe vedação sobre a resolução de alguns projetos de lei. Por exemplo, a lei complementar, ela não vai falar sobre assuntos de ordem que não está prevista no rol. A emenda complementar, ela não vai versar sobre assuntos, por exemplo, que possa abolir uma cláusula pétrea. E também tem todo o seu requisito formal, que é a forma que ocorre o processo. Então, dentro dos processos legislativos, já há um controle de, de forma e de como vai ser proposto aquilo. Enfim, o controle de constitucionalidade ele vai servir para verificar se existe uma consonância no ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Dentro do controle de constitucionalidade, vai se verificar se não há embate entre leis dentro do ordenamento. No ordenamento, vai ter a primazia de se estabelecer a Constituição. Mas o controle de constitucionalidade vai servir para ver se não existe algum tipo de lei que esteja ferindo a segurança da Constituição. É válido relembrar e destacar, mais para frente o Hans Kelsen vai voltar na matéria, que é a pirâmide dele, que é muito conhecida. Desde o primeiro ano da faculdade, nós acompanhamos a pirâmide dele e como ela estabelece a força e o ordenamento jurídico, né? A pirâmide de Hans Kelsen estabelece a Constituição Federal do, no topo dentro de outras leis. Ou seja, dentro do controle vai se estabelecer que uma lei que esteja, como a Constituição Federal está no topo da Constituição, ela vai estabelecer os efeitos para cada lei que está abaixo dela. Ou seja, o que está abaixo dela não pode ser contrário do que ela diz. Dentro da nossa Constituição, existem elementos rígidos, e o controle de constitucionalidade ele vai agir para que esses elementos se tornem de difícil alteração, para garantir a segurança. É válido ressaltar
que o controle de constitucionalidade ele serve para garantir e estabelecer segurança jurídica no país. O Brasil, atualmente, ele tem a sua Constituição, uma das constituições mais duradouras. Pode-se dizer por conta desses controles, porque um país, para obter êxito no quesito social, é necessária segurança jurídica. E dentro do controle de constitucionalidade vai se estabelecer isso. No Brasil, tem a rigidez constitucional, que é um dos tópicos, né, dentro do controle de constitucionalidade, que ela vai dificultar a alteração de alguns pontos, né? Os pontos que nem, ao menos nem por emenda constitucional, pode se alterar, né? Que são as cláusulas pétreas, né? Que é a maneira do voto, é, entre outras, né? A forma do governo dentro da federação. Basicamente, o controle de constitucionalidade ele vai se dividir entre as ações que têm determinados legitimados e também tem determinadas formas para ser proposta. O termo dentro que a gente vai utilizar quando uma lei não satisfaz o que ela propõe ou ela vai de encontro à Constituição é inconstitucionalidade. Esse termo também vai estar previsto dentro de algumas ações que são utilizadas, né? Por exemplo, uma ação declaratória de inconstituição é um exemplo de inconstitucionalidade, né? É um termo que é bastante utilizado na matéria. A inconstitucionalidade, ela pode ser entendida por ação ou por omissão. Por ação seria um exemplo, né? São mais exemplos, vou trazer um pouco mais para frente. A inconstitucionalidade por ação, ela vai se tratar sobre temas de matéria que fere a Constituição. Pode ser material, como, por exemplo, a tortura. No ordenamento jurídico brasileiro não pode ter tortura. Então, se eu proponho um projeto de lei que vá estabelecer a aprovação da tortura no ordenamento brasileiro, ela vai de encontro à Constituição. Então, ela vai ser uma lei que vai ser inconstitucional por ação. E tem um outro exemplo, que é a ação de constitucionalidade por omissão. Não é difícil o nome, ela tem que se relembrar. Omissão, ela vem do sentido de. Lembra do poder originário, que é o poder que estabelece o poder para a nossa Constituição, dá legitimidade a ela? Esse poder originário estabeleceu algumas funções e designou algumas tarefas para o poder derivado. Se for notado que o poder derivado não estabeleceu essa, essa ação, não fez nada mediante a omissão ela vai acabar se tornando uma ação que pode ser proposta para que aquele órgão, ou tanto legislativo ou administrativo, entregue isso à sociedade. É válido destacar que é um ponto de vedação, não há inconstitucionalidade quando há embate entre lei orgânica. Então, se tiver qualquer outro tipo de lei, se tiver embate, ela não vai ser inconstitucional. Mas se uma lei do ordenamento superior tiver, tiver diferença com uma lei orgânica, ela não vai se tornar inconstitucional. Como eu disse, a diferença de ação por omissão, a ação pode se estabelecer por atos tanto legislativos ou administrativos, que é necessário observar a verticalidade. O que é isso quer dizer? A verticalidade é a pirâmide de Kelsen, que é basicamente você prestar atenção se, por exemplo,
uma emenda constitucional, ela vai permear todo o ordenamento. Se uma lei ordinária não estabelecer algo que esteja na Constituição, ela não tem esse poder. Então, ela vai ser julgada por ação. É uma maneira de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por ação. E a omissão é você não fazer algo que está dentro da sua competência, designado pelo poder originário. Dentro do artigo 103 da Constituição, estabelece que o, o poder que estabelecer a ação, receber a ação por omissão, ele precisa ser comunicado, né? Ele vai ser avisado, ó, você fez isso por omissão e você precisa estabelecer isso. Já um órgão administrativo, ele tem 30 dias para estabelecer e tomar as devidas providências para atender a ação declaratória de inconstitucionalidade. Agora, um ponto muito importante são os efeitos da inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela, ela vai se entender da seguinte forma quanto aos seus efeitos. O efeito, no momento que se encontra a inconstitucionalidade na lei, ela vai ser nula, ou seja, ela nunca teve efeito. Ela nunca teve efeito. Então, ela vai estabelecer tudo aquilo que foi estabelecido no momento que ela foi criada, até o momento que ela foi declarada inconstitucional, cai por terra. Mas como nós somos do direito e toda regra tem uma exceção, vai estabelecer uma exceção dentro desse preceito, que é a modulação dos efeitos. Essa modulação dos efeitos é constatada pelo Supremo Tribunal Federal, que, que vai estabelecer, em caso de assuntos que firam a segurança jurídica ou também acabam prejudicando a sociedade, ele pode declarar que aquela lei teve validade durante o período que ela durou. Por exemplo, um benefício é declarado um benefício, é um exemplo. Um benefício para um grupo X de pessoas. Aí, dentro daquele benefício, é constatado, por exemplo, um erro de forma. Para não. Esse benefício é designado a pessoas carentes, que não teriam condições de devolver aquele benefício para os cofres públicos. Então, visando a segurança jurídica e a natureza social, é, as políticas públicas do país, o Supremo Tribunal Federal vai poder modular. Ele vai poder gerar o efeito, né? E acabar segurando aquela lei para não ter um caos, né? Que aquelas pessoas teriam dívidas que nunca pagariam. Esse é um exemplo de modulação. E para estabelecer uma ação de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, é necessário que exista 2/3 dos ministros votem a favor dela, tá? E é sempre bom lembrar, né? Falando já de STF, é bom frisar. Dentro do ordenamento, dentro dos tribunais superiores, apenas o STF que vai tratar de ação de constitucionalidade. Porque o STF é o guardião da Constituição e ele vai pleitear e vai trazer consigo o que, o que é válido e o que é necessário para proteger a Constituição. Retomando.
O controle de constitucionalidade, ele tem como função proteger a Constituição. Essa é a forma em que a gente encontra a proteção do ordenamento jurídico e da segurança social. É sempre bom relembrar o porquê do controle de constitucionalidade. É uma matéria que vai ficar um pouco mais complicada, porque vai trazer o controle difuso, o controle concentrado, vai trazer também os legitimados e vai trazer todas as ações que você pode propor. Mas essas ações, elas são elas são, depois de entendidas, né, elas se tornam mais fáceis e o porquê disso. Eu falei um pouco anteriormente sobre as formas, né, as espécies de condicionalidade, que é por ação e omissão, e tem a material e a formal. Para entender a material e a formal, é necessário entender um pouco de processo legislativo. O exemplo que eu vou trazer de material é o mesmo que eu trouxe anteriormente, que é o da tortura. Sabe-se que no Brasil não pode se estabelecer tortura por conta do princípio da dignidade humana. Se o vereador se o deputado, senador, estabelecer uma lei ordinária que vai contra esse princípio, pela lógica, ela vai ser declarada inconstitucional pela matéria, pelo que ela trata, pelo assunto que ela traz. E também o outro exemplo que eu trago para vocês de formal, formal ataca a forma que o processo foi feito, né? Aonde que teve erro. Por exemplo, sabe-se que na emenda constitucional necessita-se de 2/3 dos parlamentares e votos em duas casas em 2 turnos para ser declarada uma emenda constitucional. Agora imagina se uma emenda constitucional ela seja proposta e seja votada nos modos de uma lei ordinária. Tá errado. Então ela já nasce errada. Independente da matéria, por mais que, por exemplo, seja uma coisa benéfica à sociedade, ela precisa voltar e ser votada da forma que ela foi estabelecida. Então, se chama proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser votada proposta de emenda à Constituição. E dentro do controle de constitucionalidade, ele vai estabelecer isso e vai trazer consigo a proteção, tá? Que, de novo, dentro do princípio da rigidez, né? Para não ter o risco de acontecer algo ruim à Constituição em si. Eu falei por cima, né, de ação, omissão, os efeitos, né, os efeitos e a vedação dos efeitos. E agora eu vou falar um pouco sobre os controles. Dentro da Constituição, a gente pode entender os controles de duas formas. Controle pode ser, controle pode ser Controle pode ser preventivo e repressivo. Muita atenção, quem gosta de anotar, pegue sua caneta, que isso daqui é extremamente importante dentro dessa matéria. Controle preventivo. Ele pode ser declarado pelos 3 poderes, tanto executivo, tanto legislativo e tanto o poder judiciário. Dentro do poder executivo, qual é a forma que o presidente da República tem de estabelecer um controle? É dentro do veto. Para se estabelecer um projeto de lei, é necessário a autorização, entre aspas, né, do presidente da República. Porque entre aspas, recapitulando o processo legislativo. Por exemplo, uma emenda constitucional, o presidente da República não vai vetar porque ele nem faz parte desse processo. E depois do veto, isso pode voltar para a Câmara, né, e depois publicado e promulgado por ela mesma. Mas, trazendo do veto.
anteriormente eu falei que o veto podia ser político ou jurídico, né? Político é quando o veto político ele vai ser quando o presidente da República estabelecer que aquilo não é benéfico para ele, né? Ele vai fundamentar com isso. E o fundamento jurídico nada mais é que o presidente da República fundamentando que aquilo não é benéfico para ele, não é benéfico para ele, não é constitucional. A propositura do veto político é que aquilo não é constitucional. O presidente da República, ele traz consigo o veto, que vai ser o veto jurídico, que aqui a gente vai tratar como controle preventivo, entende-se a mesma coisa, e o outro órgão que pode estabelecer o processo dentro do controle preventivo é o legislativo. E como pode se estabelecer, né, dentro do processo legislativo? Diante do processo legislativo, pode se estabelecer de duas formas. Através do voto, né? Basicamente, se eu, deputado, não acho aquilo constitucional, eu posso simplesmente não votar no projeto. E dentro do processo e dentro do legislativo, se foi estabelecido um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tá? É sempre importante relembrar que uma matéria, ela não pode ser, por exemplo, o STF julga algo inconstitucional, um projeto de lei inconstitucional. Essa lei sobre essa matéria, ela pode ser votada novamente. Porque se uma vez que você declara uma lei inconstitucional e você não permite que o Congresso vote novamente, debata sobre a matéria novamente, acabaria sendo uma forma de repressão e de censura dentro do processo legislativo. E a outra hipótese, né? Dentro do controle preventivo vai ter o executivo, que vai ser estabelecido pelo voto do presidente. Dentro do Congresso, dentro do Congresso Nacional vai ser estabelecido através de parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou pelo voto do parlamentar. E dentro do Judiciário vai se, vai se estabelecer da seguinte forma. Eu sou deputado representante do Estado de São Paulo e eu estou vendo que algo é inconstitucional. Eu vou ao STF e proponho um mandato de segurança, e dentro do mandato de segurança, ele vai estabelecer se aquele projeto é ou não é constitucional. Ou seja, o STF ele precisa ser provocado nas hipóteses de controle preventivo por um parlamentar que precisa basicamente da resposta antecipada do STF. Por que que eu digo antecipada? Porque no controle repressivo, o STF ele vai poder ter a força e estabelecer aquilo se ele vai entender se é preventivo ou repressivo. Controle repressivo. Vamos voltar um pouco para trás, dentro do processo legislativo. Processo legislativo, a gente estava em que parte? A gente estava no momento pré-publicação e promulgação, dentro do preventivo. Agora, do repressivo, a gente está pós-promulgação e que aquela lei ela já teve os seus efeitos vinculados. E são duas formas e duas hipóteses de você trazer o controle repressivo, que é através do controle difuso e através do controle concentrado. Como se, como se estabelece dentro do controle difuso? Qualquer juiz ou tribunal pode estabelecer o controle difuso. Espera aí, como assim? Controle difuso, ele basicamente é o poder que o magistrado de qualquer instância estabelecer dentro de um processo que foi ferido
alguma lei acaba ferindo um princípio constitucional. Tá, peraí, eu ainda não entendi. Eu, André, entro com uma ação contra, contra o José, por exemplo. Dentro daquele processo, vai ter um embate André e José. Eu vou estabelecer, como o magistrado vai estabelecer, que em algum momento daquele processo teve uma lei que foi inconstitucional e que não estabeleceu os princípios da Constituição. O que vai acontecer? Na sentença dele, ele vai estabelecer que aquilo é inconstitucional. E tem o controle concentrado. O controle concentrado, ele é analisado pelo STF, quando se estabelecer Constituição Federal. E o controle concentrado, isso daqui é só para trazer, para não ficar faltando buraco. Pode também ser estabelecido pelo TJ quando o assunto for Constituição Estadual. Tá? É necessário que esteja o plenário reunido, é necessário que seja 2/3 dos votos também. Isso daqui é uma exceção, mas o mais importante é a gente saber que o controle concentrado ele vai estabelecer uma ação que vai trazer consigo a forma de ser analisada pelo próprio STF. Controle repressivo basicamente é isso, né? É o STF, trazendo quando o assunto for Constituição, ele a protegendo, tratando-se dela como guardião, o que de fato ele é. E tem a emenda constitucional. A emenda constitucional, ela é diferente das outras leis, né? A gente sabe disso. É o jeito dela de votar e tem o princípio, vou trazer novamente, o princípio da proteção da Constituição. Pela emenda constitucional, ela se tornar norma jurídica, se ela for votada, né? Isso aqui é um tópico, acabei repressivo, estou trazendo as hipóteses dentro da emenda constitucional, tá? Dentro da emenda constitucional, o controle vai atuar da seguinte forma: o controle ele pode ser entendido como por forma, pela forma, né? Não estabeleceu um dos critérios da Constituição, não foi votado por 2 vezes, não foi votado, por exemplo, só pela Câmara dos Deputados. E quando se observa-se claramente uma tentativa de abolição de uma cláusula pétrea. Quando uma emenda constitucional você sente o vestígio que ela possa abolir alguma cláusula pétrea que está no nosso ordenamento, vai se estabelecer isso. Tá por cima ainda, né? Tá faltando alguma coisa. Então vamos basicamente as diferenças dos controles. Para entender a diferença, a gente vai precisar voltar um pouco na história e entender aonde nasce cada um. O controle difuso, ele nasce nos Estados Unidos em 1803, quando tem uma discussão dentro de um processo e é declarado aquele processo inconstitucional. Declarado o processo inconstitucional, a gente vai entender que dentro desse processo foi analisado por um juiz e que aquilo foi inconstitucional e foi pingando várias decisões inconstitucionais que só vai valer, que só valeu entre as partes. Vendo isso, o Hans Kelsen, ele falou, o Hans Kelsen, o mesmo carinha da pirâmide, ele volta aqui na matéria, porque ele entende que como você vai ter segurança jurídica dentro do ordenamento se, se cada juiz define uma coisa e que vai ter alguma coisa inconstitucional dentro do ordenamento? Como
como pode a Constituição se proteger tendo algum projeto de lei que é constitucional para um ou inconstitucional para o outro? Não tem segurança jurídica alguma dentro disso. Foi aí que ele, dentro da Constituição austríaca, ele traz e estabelece o controle concentrado. Tá. Eu falei que aqui no Brasil tem a hipótese das duas, né? No mundo inteiro, basicamente no mundo inteiro, quando o assunto é controle, o país ou vai escolher o controle difuso ou vai estabelecer o controle concentrado. No Brasil, a gente escolheu os dois. Basicamente, a gente escolhe os dois dentro do controle difuso e dentro do controle concentrado. E quem pode exercer o controle difuso? Eu já trouxe para vocês, e quem pode trazer o controle difuso é qualquer magistrado em qualquer instância, de qualquer estado e de qualquer matéria, né? Um juiz do trabalho, por exemplo, pode entender que uma lei é inconstitucional. E quem pode estabelecer, quem pode propor uma. Quem pode propor, é, quem pode estabelecer, quem pode propor um controle difuso. O controle difuso, ele pode ser estabelecido por qualquer pessoa, né? Porque você entra com um processo e você vai pedir para aquele magistrado estabelecer e vincular aquilo dentro do seu processo. E quem pode estabelecer um, ao controle concentrado que declare aquela lei inconstitucional? Tá aqui no artigo 103 da Constituição, é, é os denominados sangue azul, né, do nosso ordenamento. Pode-se estabelecer pelo presidente da República uma ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. O que é uma ação declaratória de constitucionalidade, né? Fazendo um parênteses. A ação declaratória de constitucionalidade é quando se apresenta a dúvida. Ou, por exemplo, o poder difuso mesmo, ele entende que aquela lei, um poder difuso entende aquela lei inconstitucional e vai pingando várias decisões sobre o assunto. Dentro das ações que podem ser propostas, você pode estabelecer uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E é basicamente o STF validando, chancelando que aquela lei é constitucional. Voltando, né, ao artigo 103, é quem pode propor. O presidente da República, representando o executivo na esfera federal, a mesa do Senado Federal e a mesa da Câmara dos Deputados. A mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, tá? O governador do estado ou do Distrito Federal, tá? Eu li errado ali em cima. Pode ser a mesa de Assembleia Legislativa, que é dos estados, né? E a Câmara Legislativa do Distrito Federal. O PGR, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. Entende-se que precisa ter parlamentares no Congresso, né, para você propor uma ação, e uma confederação sindical ou entidade de classe. O que que é isso? É um sindicato que ele vai abranger o interesse de várias regiões do Brasil, né? Basicamente, ele tem muita força para estabelecer uma ação e falar e representar toda uma classe. Tá, eu falei isso, trouxe o artigo e não falei para quem que vale. Eu usei o termo algumas vezes vincular, né? Para quem vai vincular essas ações? Basicamente, uma ação, uma ação de declaração de constitucionalidade, uma ação, por exemplo, de declaração de inconstitucionalidade, ela vai ter o efeito inter partes dentro do controle difuso.
tá? Ela vai ter a validade e vai ser válida somente dentro daquele ordenamento, dentro daquele processo. Não vai sair daquilo, tá? Ela também tem o efeito ex-tunc, né? Que os efeitos que aquela inconstitucionalidade causou dentro daquele processo, dentro daquela situação que as pessoas estão inseridas, vai se tornar, vai se tornar nula, como se nunca tivesse existido. E dentro do poder concentrado, aquele efeito é erga omnes. Ele vai ser estabelecido para todas as pessoas e vai vincular sobre todos os tribunais. O efeito erga omnes nada mais é do que efeito para todas as pessoas, para tudo que está dentro do ordenamento. Então, no momento que o STF declarou a lei inconstitucional, a inconstitucionalidade dela passa a valer para todo mundo. Ou também a ação declaratória de constitucionalidade, né? Que pode trazer, aquela chancela do STF vai valer para todo mundo. Não tem mais discussão sobre a constitucionalidade, sobre a matéria ou sobre a forma que aquela lei foi aprovada. A, a ação, qual que é o modelo de ação que você pode estabelecer para você entrar no controle difuso? Qualquer uma. E para você estabelecer o controle concentrado, tem algumas particularidades, né? Dentro das particularidades, tem a ação que são todas as peças, né? Que é a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Tem também a ADI interventiva e eu esqueci. É isso mesmo, são essas daqui mesmo. Na próxima aula a gente vai ver cada uma, qual com suas especificidades. E o efeito vinculante de cada uma é que dentro da dentro da ação de controle, dentro das ações, uma vai estabelecer, ela vai ser vinculada a uma pessoa específica, né? E a outra vai ser estabelecida a duas pessoas específicas e a outra vai ser estabelecida, vai ser vinculada, vai ser estabelecida a uma pessoa do ordenamento. Então, sobre o controle de constitucionalidade, é basicamente isso. Fazer algumas questões para vocês. Vou transmitir aqui. Fazer uma questão aqui para encerrar a aula, né? Tá abrindo aqui, tá abrindo. Oi. A presente questão é: no âmbito do Estado Alfa foi editada a Lei número X, que gerou grande debate entre os partidos políticos Delta, com a representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
e gama com representação apenas nesta última casa legislativa, enquanto delta defendia os avanços da Lei número X e a sua plena compatibilidade com a Constituição da República Gama. Ressaltava seus retrocessos e sua total incompatibilidade com a ordem constitucional. Ao analisarem as possibilidades e as consequências do controle concentrado de constitucionalidade, em relação à Lei número X, os presidentes Delta e Gama concluíram corretamente que, se Gama ajuizar a ação indireta de inconstitucionalidade e o pedido for julgado improcedente, isso não importará no reconhecimento da constitucionalidade da Lei número X. Tá errado, porque aqui dentro da questão vai ventilar que podia não se tratar não teria legitimidade, né? Não teria legitimidade, mas um dos princípios para você ter legitimidade é você ser um partido político com representação na Câmara dos Deputados, né? E na Câmara dos Deputados ou no Senado, dentro do Congresso Nacional. Então, descarta-se, né? Porque os dois têm, embora um só tenha um, mas ele continua tendo. Gama não tem legitimidade para. Letra B. Gama não tem legitimidade para deflagração de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, o que decorre da limitação da sua representação no âmbito do Congresso Nacional, foi o que eu falei anteriormente. A submissão da Lei número X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal por Delta ou Gama exige a demonstração da pertinência temática em relação aos objetivos estatais. É que está tão errado que não tem nem como debater. Não é possível a submissão da Lei número X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Alfa, com base na afronta e normas da Constituição da República, ainda que a representação obrigatória pelos Estados. E a letra E que está correta, né? Caso haja existência e a observância da Lei número X por órgão dos poderes executivos e judiciário, com base na inconstitucionalidade, Delta pode juizar arguição de descumprimento de preceito fundamental para que a constitucionalidade seja reconhecida. Então, aqui seria uma proposta de declaração de constitucionalidade de um veículo de lei, né? Não, essa daqui não. Não, também. O controle, essa aqui para encerrar. O que vocês marcariam? Vou dar um tempinho para vocês. Uns 10 segundos. Vocês marcariam antes de eu começar a falar. Vambora. Para encerrar essa daqui. Quero ver todo mundo acertando. De acordo com o STF, a ação direta de constitucionalidade é um instrumento de controle jurisdicional. É repressivo de constitucionalidade de ato concreto apenas. Preventivo de constitucionalidade em abstrato apenas. Preventivo e repressivo de constitucionalidade em abstrato. Preventivo de constitucionalidade de ato concreto apenas. E repressivo de constitucionalidade em abstrato apenas. O que isso quer dizer? A letra A. Repressivo de constitucionalidade de ato concreto. Não é. O repressivo aqui de constitucionalidade de ato concreto não existe, porque o ato concreto ele é feito pelo próprio controle difuso, que vai estabelecer a ação dentro de uma demanda. Aqui, o termo concreto, a gente vai entender como um ato, um processo que existe, uma situação real que existe. E não, a ação direta de responsabilidade vai ser sobre algo abstrato, que é o que o controle, é o que o controle repressivo vai tratar. A letra B, preventivo de constitucionalidade em abstrato, apenas.
Não, as hipóteses de preventivo para o STF, que é a forma que estabelece o controle judiciário, é apenas designado de uma única forma, que é o mandado de segurança entregue por um deputado, por um parlamentar que esteja presente e que observe uma inconstitucionalidade dentro do processo. Eu acho que eu expliquei por cima, né? Vou relembrar. O STF, ele estabelecer o que pode ser votado antes de ser publicado seria uma forma de censura dentro das matérias do Congresso Nacional. Então, o STF ele teria um poder maior que o Congresso Nacional, porque ele poderia estabelecer o que seria votado ou não dentro da casa. Preventivo e repressivo de constitucionalidade em abstrato não tem os dois. Ele não pode ser preventivo, que é a única hipótese que eu acabei de falar. Preventivo de constitucionalidade de ato concreto apenas. Não pode ser preventivo, porque é a única forma que preventivo através de mandado de segurança impetrado por parlamentar. A resposta certa é a letra E, porque ele é repressivo, que é a forma onde que vai estabelecer e vai se manifestar o Congresso Nacional, e é abstrato porque ele não vai julgar nenhum caso em concreto, que é a caracterização do controle concentrado. Então, gente, basicamente é isso no dia de hoje. É a teoria geral. Eu não entrei dentro das peças muito. Eu vou trazer mais especificado, porque senão vai ficar muita coisa. Já é muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. As provas estão se aproximando, vai ter revisão das provas. E sigam a monitoria nas redes sociais, tá? Muito obrigado pela atenção.